Abrindo nosso mural desta noite, Maria de Lourdes da Cruz Silva, da cidade de Pedreiras, no Maranhão. A dona Maria de Lourdes nos mandou uma linda foto com a netinha Maria Gabriela, de 4 aninhos. As duas são lindas. Maria de Lourdes, anunciamos Jesus graças à sua generosidade de coração. Deus a abençoe. Dona Maria de Lourdes, um abraço para a senhora, um abraço para a sua netinha linda também, como a senhora, que é uma mulher de Deus, não é? Eu quero agradecer toda a fidelidade e generosidade da senhora, Dona Maria de Lourdes, mas também do povo de Pedreiras. Eu já estive aí 2 vezes cantando nessa cidade, como esse povo é acolhedor, como são maravilhosos. E muito obrigada a vocês e o meu grande abraço a todos aí de Pedreiras, no Maranhão. Muito obrigada mesmo. E nós estamos hoje no nosso programa Brasil Cristão falando da enfermidade e a fé. Você que está aí acompanhando o nosso programa, nós voltamos agora no caso do Pedrinho. O Pedrinho é sobrinho de um ator que já trabalhou aqui na nossa dramaturgia. Quer saber quem é ele? Eu vou mostrar agora para você quem é esse ator e o que ele fez aqui na dramaturgia da Associação do Senhor Jesus. Veja só. Eu quero também chamar aqui para conversar um pouco com a gente o Renato, que é irmão do Roger, é cunhado da Aline. Então, Renato. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, Tudo Renato? jóia. Olha bem para esse rosto. Você que sintoniza a Rede Século XXI, que tem contato com a nossa programação, você não está conhecendo esse rosto, não? O que está acontecendo aqui? Seu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu irmão com saúde. Sai daqui! Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Então, o primeiro contato que nós tivemos com toda essa história do Pedrinho foi pelo tio, Renato. E ele veio justamente até a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, para gravar o Evangelho do Filho Pródigo. Coincidência? Não é. É a providência de Deus. Não é mesmo, Renato? É verdade, isso que nada acontece por acaso, né? E foi bem legal, fui chamado para fazer uma participação em um dos evangelhos, né? A parábola do filho pródigo, eu fiz o filho mais velho. E foi assim, foi fantástico, foi uma surpresa para mim, foi muito bom participar desse trabalho que vocês fazem de levar a palavra de Jesus, né, a todos os corações, mostrando as parábolas, né, e levando essa mensagem, né, de fé, de acreditar, de esperança. A gente vê que não só muitas pessoas têm se somado a essa luta, mas a família, tanto do seu lado quanto do lado do Roger, eles estão intimamente ligados a tudo isso, não estão? Todo mundo unido, assim, impressionante. Unido, né? dia e noite, dia né? Dia e noite, dia e noite. Não tem horário, não tem situação. Todo momento, ligando, como é que tá, fazendo, procurando, assim, ideias, né? O que eu posso fazer. É impressionante, assim. Veio realmente para unir. E às vezes vem assim uma dificuldade nas nossas vidas e a gente fica, às vezes se revolta, né? Por quê? Porque naquele momento a gente não sabe, mas depois as coisas acontecem e vem outros fatos que aí você soma e você fala, tá aí, veio para isso. Tá aí a explicação, não foi por acaso. Deus não quer a maldade, não quer ninguém sofrendo. A tristeza da gente, não quer, pelo contrário, Ele quer ver todos os seus filhos felizes, mas eu acho que às vezes Ele vem de uma forma diferente para que a gente se toque. Né? Através da dor, pra gente assim, pra cair a ficha naquele momento. É uma balançada. É uma balançada e você para e vê. Porque se vem só com alegria, só com alegria, você deixa passar muitas coisas que tá acontecendo e você não tá percebendo. Entendeu? É um amigo que tá distante, você não tá nem aí, você tá curtindo a sua. Tá...
Mas não, aí vem aquela dor, aí você já começa a pensar, você já começa a questionar um monte de coisa, e é onde tudo acontece, você fala, tá vendo? Não é por acaso. E nós vemos que essa família se uniu, os valores foram retomados, relativizaram, o que não tem tanto valor ficou para trás. E a gente vê que é a vida que tem a maior importância. É uma vida que começou, que é eterna, que nunca vai acabar. Como o amor de Deus. É eterno, infinito e é incondicional. É um desafio você alimentar a sua fé, é um desafio você, mesmo sendo um desafio, eu agradeço a Deus, porque eu sei que tem pessoas em situações piores. Então, Pedrinho, está aí a nossa contribuição. O que podemos fazer por você é rezar em primeiro lugar. Rezar, você que está assistindo agora o programa Brasil Cristão, você que tomou um primeiro contato agora com essa história, também nos ajude a rezar e a pedir a Deus que alcancemos juntos essa graça. E a providência de Deus é providente, Ele vai providenciar. E você que quer ajudar, aí o site está na nossa tela aí, você pode ver e acessa lá, veja o que o seu coração manda, tá bom? Tenho certeza que Jesus toca o seu coração porque é uma criança que precisa da nossa ajuda, dentre milhares e milhões de outras pessoas no mundo. Então a gente fica muito agradecido a Deus por Ele ter nos colocado nesse caminho e ter colocado o Pedrinho aí na nossa história também. E agora eu quero falar do nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje já está aqui esperando, já conversei um pouquinho com ele. Ele é o padre Anísio Baldessim. Ele é um sacerdote da Ordem de São Camilo. Ele fez filosofia e teologia, como todo sacerdote, né, para sua formação, mas ele fez um treinamento teórico prático de CPE, Clinical Pastoral Education, não sei se fala desse jeito aí, né? Clinical Pastoral Education, sei lá, com especialistas em capelania lá nos Estados Unidos. Ele atua no Hospital das Clínicas em São Paulo desde 1992, portanto há 22 anos. Ele também é diretor do ICAPS, ele coordena o curso de especialização em bioética e espiritualidade, né, do Centro Universitário de São Camilo. E ministra palestras também nesse sentido. Enfim, a sua vida, a vida do padre Anísio Baldessim é voltada para a pastoral da saúde. Então eu quero receber aqui com muita alegria, com muita espera, eu esperei bastante por esse momento, quero receber o senhor aqui, padre Anísio Baldessim, pedindo a sua bênção. Deus te abençoe, muito prazer. Amém, padre. Que Obrigado bom pela ter o senhor oportunidade. aqui. Vamos sentar na nossa Muito obrigado. sala aqui, uma sala que tem muita gente participando, padre. Bacana. Milhares de pessoas participando, eu diria até agradeço a milhões, né? oportunidade. Padre, então depois de todos esses títulos aí que o senhor tem, porque é bastante, hein? Eu sempre fico com receio de colocar os títulos, porque se o conteúdo for ruim, as pessoas dizem, bom, o título tem bastante, mas conteúdo é fraco. Não tem nada de ruim aí, padre Anísio. Então, eu quero também chamar você, meu querido, minha querida, a abrir a sua revista Brasil Cristão, a revista deste mês. Vou mostrar a capa, né, como a gente sempre faz. Olha a capa deste mês, são os 15 anos, 15 anos da TV Século XXI, que nós vamos celebrar logo mais na semana que vem, dia 11, né?
se Deus quiser. Mas você abre a sua revista Brasil Cristão na página 14, você vai ver aí falando de São Camilo de Leles. Olha aí, São Camilo de Leles, que é o santo, o nome da ordem e o fundador também, não é? Da ordem. O fundador da ordem dos camilianos. Por isso eles atuam no hospital, né? Então nós celebramos dia 14 de julho agora. Aliás, esse ano muito especial para nós, né? Porque esse ano a gente está comemorando os 400 anos da morte de São Camilo. Então, dia 14 de julho. 14 de julho completam 400 anos que ele morreu, que ele deixou esse mundo. E era um homem que atuava só com os enfermos, né? É a vida dele praticamente. Bom, ele começou como militar, né? Aí a gente já vai falar, Padre Anísio. Vamos ver então destaques desse texto da revista Brasil Cristão, e aí a gente começa a nossa conversa aí com o Padre Anísio, que tem muita conversa, muita história. Aliás, antes da gente chamar o destaque, eu queria mostrar esses 2 livros aqui, já está vendo aí na sua tela, A Vida de São Camilo de Leles, né? A biografia de São Camilo de Leles, e este livro, Entre a Vida e a Morte, a Medicina e a Religião, que é do Padre Anísio Baldessin, que já está na 4ª edição. Nós vamos sortear esses 2 livros no final do programa, tá bom? Presente para você, meu querido, minha querida. Uma pessoa ganha o São Camilo e a outra pessoa ganha Entre a Vida e a Morte, do Padre Anísio Baldessin. Com autógrafo. Liga aí com autógrafo, tá? brasilcristão@rs21.com.br ou 0 operadora 19 3871 9620. Mas se você já quer garantir o seu livro Entre a Vida e a Morte, Medicina e Religião, você pode ligar para 0 operadora 19 3871 9600. Aí você vai adquirir o seu livro, né? Vai comprar o seu livro Entre a Vida e a Morte, principalmente você que está enfermo, que cuida de um enfermo, que tem alguém enfermo na sua família, ou conhecido assim próximo, tá bom? Então vamos ver o destaque da nossa revista Brasil Cristão e a gente já volta conversando com o Padre Anísio Baldessin. Por ocasião da peste em Roma, embora doente e sofrendo dores horríveis no pé, Camilo ia de casa em casa procurando, socorrendo e consolando os pobres doentes. Então, já aí um flash da vida de São Camilo, né, padre? Fundador da obra dos camilianos, da Ordem dos Camilianos. Isso. Fala com a gente sobre ele, padre. Camilo de Leles nasceu em 1550, né? Nascimento 25 de maio de 1550. E a vida dele já começou um tanto quanto misteriosa, porque quando Camilo nasceu, a mãe já era velha, né? Tanto que... padre? Nossa, que curioso. Segundo conta a história, diz que a mãe, Camila, né? E o pai colocou o nome dele também em homenagem à mãe. A mãe Camila era chamada meio que a Dona Isabel, né? Porque a Isabel teve o filho já com idosa, né? Então Camilo também. E Camilo, vocês perceberam que ele aparece com uma cruz vermelha, porque sempre com essa cruz. Porque a cruz tem um significado também. A cruz, quando a mãe estava grávida, um dia ela sonhou, né? E viu o filho, né, que ela teria com uma cruz no peito, liderando um bando de crianças. Mas isso era remetido muito naquela época lá tinha muito malandro, né, e esses grupos eram liderados, tinha um líder, né? Então ela ficou muito assustada com esse sonho. Achando que era o outro lado. Achando que ele seria um líder. E depois a vida dele começou realmente meio que ir para esse lado. Primeiro porque ele perdeu a mãe muito cedo e o pai, eu não me recordo com quantos anos perdeu a mãe, mas o pai, ele perdeu, acho que tinha 12, 13 anos, bem né? Pequenininho. E aí, durante essa época, como ele sempre foi um menino levado, a mãe começou a pensar, não, o meu sonho vai se tornar realidade, né? Mas aí ele foi tomando rumo, entrou para a vida de jogatina, depois se alistou no exército, porque o pai era militar,
né? E isso ele foi levando essa vida de aventuras depois da morte do pai também, até os 25 anos, quando ele se converte, né? Então, sempre que vocês... Aliás, nós temos até uma cruzinha, eu esqueci de trazer, né? Que é a cruz vermelha, que é o símbolo depois que foi usado como símbolo da ordem, né? Aquilo que a mãe sonhou e depois veio se tornar o símbolo da ordem de São Camilo. É por isso que eu acabei não trazendo, mas tem a cruzinha que é própria de São Camilo, inclusive com a oração de São Camilo, que é o símbolo da nossa ordem, né? Mas tudo aquilo que a mãe sonhou veio exatamente acontecer o contrário para nossa sorte, né? Mas graças a Deus, né? E tantos sacerdotes no mundo inteiro, padre. Nós estamos em 36 países hoje. A Ordem de São Camilo está presente em 36 países, sempre unindo a questão do assistência espiritual, porque quando o Camilo surge, ele, na verdade, aliás, ele foi parar no hospital porque ele tinha uma chaga no pé, né? E ele foi para o hospital e lá no hospital ele começou a perceber e na convivência como eram tratados os doentes na época. Porque se nós voltarmos a mais de 400 anos, porque 400 anos que ele morreu, mas há 425 anos, não é isso? Isso. Ou 450, mais, né? Mais de 400 anos, como era a medicina, o atendimento ao doente. Precaríssimo, então, precária, né? Muito precária. Então, a ideia dele não era nem fundar uma ordem, a ideia dele era arrumar um grupo de pessoas que pudesse ir lá cuidar do doente. Povo, né? Cuidar o doente, né? E ele foi lá porque ele teve uma chaga no pé, ele teve uma ferida no pé e ele foi para se tratar. Lá ele percebeu que os doentes precisavam de um auxílio e aí ele começou a desenvolver esse trabalho de assistência, de cuidado, porque na época era muito mais, certamente, dar um banho, ajudar a dar comida, arrumar cama, enfim, coisas muito práticas de cuidado. E aí, então, ele começou a juntar pessoas, mas hoje nós focamos a nossa atuação não somente na questão da assistência espiritual, né? O São Camilo hoje, a província camiliana brasileira, ela foca a sua assistência espiritual, lógico, é a coisa principal, mas também na assistência mesmo, por isso a gente tem hospitais, administra hospitais, principalmente fora de São Paulo, né, no norte e no nordeste, onde procura-se desenvolver também algumas atitudes, né? Eu lembro que a mãe do Pedrinho falou uma coisa, não basta a gente ficar esperando, né? A gente precisa ter atitude, né? Ela colocar a fé na prática. E então esse é um ramo do trabalho, ou seja, trabalhar para que as pessoas que estão doentes tenham uma assistência e um outro ramo que é a educação, né? Formar pessoas para trabalhar na área da saúde em todos os setores, né? Enfermagem, nutrição, fisioterapia, medicina. Padre Anísio, e o senhor, por que o senhor escolheu essa ordem de São Camilo? Olha, isso também é um mistério. Se for um mistério... eu não queria ser camiliano, né? Até no livro eu coloco, porque eu não queria ser padre de São Camilo. Aliás, eu não conhecia São Camilo, porque no interior, eu nasci no interior, nasci em São Paulo, fui para o Paraná muito cedo, e no interior não tinha isso. A gente conhecia quem? Os franciscanos, vamos fazer um pouco de propaganda para eles, né? Os franciscanos, capuchinhos, que eram os missionários que iam nas cidades. Eu queria ser missionário, eu queria, né? Mas desde jovem o senhor já sentiu essa vocação, desde menino? Eu, quando criança, né? Mas depois, é aquela coisa, quando os pais perguntam, o que você vai ser, não sei o quê, eu falava, eu vou ser padre, né? E aí o pessoal falava, mas você não tem jeito, né? Eu falei, mas a gente arruma, mas depois você perde. Eu comecei a repensar mesmo depois dos 13, 14 anos, quando eu estava terminando o ginásio, né? Aí eu comecei a repensar e eu, para completar 18 anos, aí eu decidi que eu ia entrar mesmo. Mas aí foi interessante, porque eu pensava de fazer algum contato com alguma dessas ordens, né? E aí, um dia eu cheguei em casa, tinha uma carta dos camilianos, que era o padre Arlindo, inclusive, que trabalha lá em Curitiba, e na época ele fazia propaganda vocacional. E ele foi para Mato Grosso, em Sinop, lá no norte do Mato Grosso, e ele encontrou meu irmão, que meu irmão mexia com construção e estava trabalhando na construção do seminário São Camilo, lá de Sinop. E meu irmão gosta muito de conversar, como eu, vocês percebem, né?
Aliás, um abraço para meus irmãos e minha mãe que devem estar vendo lá no Paraná. E ele falou, nossa, mas você tem tantos irmãos, porque nós somos 10 irmãos, né? 7 homens e 3 mulheres. Mas nenhum vai ser grande. padre. Família grande. Ele falou, o meu irmão lá falava antigamente que ia ser padre, não sei, manda uma carta. Mas aí quando eu vi trabalhar com doente, falei, não dá, não vai. Bem, mas aí você não tem muita opção, sinceramente, né? Eu nem sabia muito a diferença de religioso e padre, porque eu queria ser padre. Depois, quando eu entrei, fiquei sabendo que tinha que ser religioso também. Aí, porque no interior o povo pergunta, mas todo padre não é religioso, né? Bem, e aí eu falei, bom, eu vou entrar no São Camilo, de lá eu pulo para outra, né? E aí eu fui para Curitiba. E quando eu comecei em Curitiba, eu fiz algumas visitas nos hospitais e, né? Acabei e não gostei, né? E eu falei que não gostei e falei para o padre que não ia mais. E eu disse que eu não gostava do hospital também, eu não sabia por quê, né? Nunca tinha feito uma experiência. E aí acabei, lá em Curitiba realmente eu não fiz mais, mas quando eu vim para São Paulo, isso em 85, depois de 87 a gente começava a fazer um estágio, aí eu fui para o Hospital das Clínicas, com um propósito. Falei, eu vou ficar uns 6 meses aqui, ver se eu gosto ou não gosto. E aí, no noviciado também, que é um tempo de estudo, a gente já começa a fazer um trabalho mais direto na época, né? Dar banho, ajudar os velhos. E aí a gente começou... Aí eu comecei a ver que não era uma coisa tão estranha, né? E isso eu aprendi uma lição que eu sempre falo para as pessoas. O ser humano tem uma capacidade de se readaptar, de se refazer impressionante, né? E eu sempre... Para as pessoas que fazem trabalho, eu sei que tem muita gente, a gente pastoral que está assistindo o programa, eu sempre falo para as pessoas, não fique com a primeira impressão, principalmente quem faz trabalho de assistência espiritual aos doentes, porque se eu tivesse ficado com a primeira impressão, eu não teria largado. Mas aí eu aprendi que o ser humano ele tem capacidade de se readaptar, de se refazer. Então essa é um pouquinho a minha história. Desculpa prolongar muito. Que bom! Você viu aí imagens do trabalho do Padre Anísio, com as palavras dele aqui no programa. Eu já estou recebendo participações. Nós temos o sorteio dos livros aí no final do programa. Não se esqueça, vai ligando, vai mandando seu e-mail. A Vida de São Camilo e Entre a Vida e a Morte, Medicina e Religião aqui, do Padre Anísio Baldessim. Nós vamos para um pequeno intervalo. Aproveita o intervalo para ligar e para mandar a sua mensagem. Até já. Na revista Brasil Cristão deste mês, Padre Eduardo Dougart destaca os 33 anos da Associação do Senhor Jesus e diz que não vai parar até que Cristo se torne conhecido por toda a humanidade.